BD 3. 12 de junho de 2018. BD. IBD está com vocês, e eu lhe saúdo. Poderemos começar a trocar, através de suas perguntas, seus testemunhos. Então eu te escuto. Olá, Abdi. A Aba disse ontem que a principal anomalia que foi levantada há mais de um mês desencadeou o processo final. E somente o Aba poderia absorver em si a anomalia primária, e encontrar ao mesmo tempo a memória completa da origem do sonho, bem como as circunstâncias que permitiram a manifestação da consciência e sua distância sempre maior partindo da fonte até o esquecimento. Você pode esclarecer o que é a anomalia primária, e o papel que ela desempenhou no processo de confinamento e esquecimento? BD. Claro que isso aí já foi explicado no mês passado. Eu retomo a explicação. A anomalia primária é um resultado direto da polaridade. O absoluto, o Parabrahman nunca se moveu. Eles estavam lá antes da criação, e depois que a criação passar, ela ainda estará sempre lá. A anomalia, chamada primária, é simplesmente a polaridade necessária da manifestação, dentro do que vocês chamam de dois, sem menção de dualidade, mas sim de yin e yang, de complementaridade, e essa complementaridade deixou um espaço que é normal. Mas em um certo estágio dimensional do afastamento da verdade, essa falha é cada vez maior, porque o que você denomina de natureza, por exemplo, diferença sexual entre homem e mulher, não apenas no nível de energia, mas mesmo das formas e das funções, permitiu a um dado momento, o que era previsível, quer dizer a inserção nesta polaridade, ou nessa complementaridade, de um elemento substituto, ao sagrado feminino, tornando-o inoperante, portanto, inviabilizando, salvo exceção, o retorno à unidade, a fusão dentro do andrógeno primordial de maneira completa e definitiva. A anomalia primária, que existia antes mesmo de se manifestar pelo princípio da separação, ou dicotomia, se assim preferir, da fonte, da sua imagem em conformidade, assim como ao seu complemento de polaridade invertida. Se não houvesse essa inversão de polaridade, que não é a inversão aqui neste mundo, não teria tido manifestação, nem mesmo consciência. Na onisciência do Parabrahman, que todos vocês são todos um, já que não há ninguém. Vocês são todos e nós somos todos portadores neste mundo dessa anomalia. Essa anomalia é precisamente aquela que nos impede de viver, não o seu absoluto, mas precisamente o que há entre os dois. Você não pode resolver o que está acontecendo neste momento, sem ir além de si mesmo, pela conscientização, não da anomalia, já que não está mais lá, mas, bem mais, a partir da fusão de suas duas polaridades, isto é, juntar em si ao andrógeno primordial, que está ligada, como você sabe, ao 12º corpo. Enquanto o fogo da alma não estiver voltado para o espírito, a alma não pode ser dissolvida pela potência do espírito, ou pelo menos pode fazê-lo, mas não dando acesso a várias franjas dimensionais de interação, e acima de tudo, não permitem que você sobreponham as causalidades, no mesmo amor. É nesse sentido que quem não completa nelas a observação do desaparecimento da anomalia primária, não pode se unir ao andrógeno primordial e não pode abrir a boca para realizar o verbo. Então, há uma forma de amputação, ou círculo pode ser vivido, o conceito de unidade pode ser vivido, mas não há reunificação. Isso quer dizer que esse irmão ou irmã não viveu isso por enquanto, não pode se fundir no coração um do outro, e é forçado a ficar na cabeça. Muito simplesmente, porque não houve aceitação do desaparecimento da anomalia primária, ou seja, da dicotomia, no masculino e no feminino. Portanto, esses irmãos e irmãs não podem ser livres, nem o sagrado masculino nem o sagrado feminino. Mas a tradução mais clara é muito simples. Se você realiza em si mesmo este desaparecimento, você vive o amor sem objeto, o amor verdadeiro, incondicionado. Porque você vivenciou que cada um não é nada mais que você mesmo, e que em definitivo não há nada.
Mas não é porque é ilusório e que vai passar, que você não precisa se conscientizar disso, em lhe atravessando. O amor nasce disso. Ela não nasce do absoluto, mesmo se o absoluto contenha o amor, porque não há mais manifestações. Mas isso eu já lhes disse da última vez. Então, obviamente, é ilustrado na forma, uma vez que tudo acontece através deste corpo, mesmo para aqueles que viajam, o retorno neste corpo é essencial. Você não pode fugir desse corpo, porque a alquimia se desdobra no seu interior. A vantagem é como a consciência nua, eu lhe digo, e toda a permeabilidade, de todas as camadas de consciência, para aqueles irmãos que saem em consciência nua. O trabalho é a realização do amor nu, se faz da mesma maneira. Isso desce desde os planos de cima do plano causal até o plano terrestre. Mas isso de uma maneira extremamente rápida. Desde que precisamente o tempo foi abolido, em todo caso, no sentido da matriz binária, e substituído por uma matriz onde o tempo não é mais tão comprimido, a matriz crística. Você não tem outro marcador de sua liberdade do que a vivência do amor nu. Eu não falo sobre as viagens, não falo da consciência nua, falo do amor nu, que não depende, obviamente, nem deste mundo, nem de qualquer mundo. Porque ele toma sua fonte para além da fonte, diretamente dentro do Parabrahman. Isso quer dizer que a junção e a manifestação entre o nada e tudo, inerente a este mundo, é vivida e atravessada e assim resolvida. Mas nunca se disse que todos devem experimentar isso, mas mesmo assim, enquanto a fusão da polaridade, relacionada à dualidade, não se realiza nem mesmo neste corpo, vocês não podem ser livres. Você ainda está condicionado, mesmo que tenha certeza, como sempre foi dito, de ser definitivamente, totalmente liberado. Mas a maneira de chegar ao fluxo final de tempo, não é de tudo a mesma coisa. Se você vive o amor, você está na evidência, não há mais questão do que quer que seja. Se houver uma pergunta, você não a vive e ninguém pode ser enganado, e ninguém pode se enganar. Você pode perguntar entre vocês ou ao seu redor, você pode ver quem vive o amor nu, não pode ser enganado. É sua insuficiência, quando você não vive, que faz você portar um olhar dissociador, discriminante, portanto, dualitário, que te leva à raiva, negação ou rejeição. Se você não vive esse amor nu, é claro que você sempre vai querer fazer perguntas, sobre o outro, sobre você, sobre tudo. Mas pergunte aos irmãos e irmãs que a vivenciam, eles são inumeráveis, como sua consciência deste mundo ou de outro lugar, é transformada, é liberada totalmente. Suas palavras, todas as palavras, todo o pensamento, que você emana de você são apenas hoje a tradução, seja do verbo, seja de nada. A palavra não é mais a palavra. Claro, aqueles que vivem a consciência nua, vão além das palavras que você pronuncia, porque eles sentem a verdade, bem obviamente quem não vive, só pode se apresentar como uma vítima ou como um denunciador do que ele nem ao menos vive. E, portanto, a mediocridade do amor que leva a isso. Quando você está na unidade, eu nem sequer falo do amor nu, ou da consciência nua. Se o amor nu não se manifesta, não vale nada. É por isso que eu te disse que quando você vive o amor nu, não há mais ego. É necessário testemunhar, não de você, mas da verdade. É precisamente para aqueles que já vivem que são colocados entre os 4 pilares, a humildade, a simplicidade, a ética, a integridade ou outros nomes, se você quiser. Os 4 pilares estão em conformidade, o amor está presente, mas se o amor não está aí neste período, peço-lhe que veja de novo o que chama de humildade e aplique-o a si mesmo. Pare de olhar para o outro, que só está lá para lhe mostrar sua inadequação. Porque se você o vê, você se torna o outro, você está no amor e isso é tudo. Por outro lado, se você permanecer na aparência e não entrar no coração do coração, isso lhe diz que você está na cabeça. Não há outra possibilidade.
Então a anomalia primária terminou no nível coletivo, desta vez em 7 de maio. Ela terminou. Mas o tempo em que cada um não percebe a travessia do deserto para alguns. E quanto tempo dura a travessia do deserto? Não só no Ocidente, e em seus escritos para vocês, mas em outros também. 40 dias. De modo que a anomalia primária não é a panaceia. Não é isso que eles liberam. Mas ainda assim isso permite que vocês se reencontrem, com muito mais facilidade, se, no entanto, você concorda em acolher. Não é se você estiver em posição de saber se é verdade ou não. Você não pode entendê-los, você só pode vivê-lo e compreendê-lo depois. Se você colocar a carroça em frente dos bois, você não moverá nem um pouquinho. Você permanecerá congelado. Isso quer dizer que você olha para trás, e que você se torna como a esposa de Lot, em suas escrituras bíblicas. Você se transforma em uma estátua de sal, você se cristaliza e onde você vai cristalizado? Nas naves. É a alma que congela, que não é de toda libertada. Ela não foi consumida. A consumação da alma se traduz por esse amor inextinguível. Nós sempre encontramos palavras, braseiro de amor, fogo, amor sem objeto, sem condições. Mas enquanto não seja vivido, você não pode localizar isso. E se você viveu isso, você não pode se enganar, porque tudo aquilo que sai de você, que emana de você, não é mais da sua vontade, nem da sua pessoa, mas vem da verdade. E a verdade é insuportável para aqueles que não a vivem. E como vocês serão cada vez mais numerosos, a cada hora e a cada dia, vocês podem imaginar que aqueles que estão em negação, em raiva ou em fuga, serão arrebatados neste banho de amor, e verão naquele momento, seja o encontro do fogo ígneo com o fogo do ego, ou do fogo ígneo com o fogo do si, isso resultará em consequência. A unidade, a lei do um, não pode colaborar, nem mesmo estar presente com a lei da ação-reação. Até o último momento, ou até mais de 2 anos, vocês passavam do estado de graça, da ação de graças à ação-reação. Vocês faziam movimentos permanentes que permitiam de lhes clarificarem. Mas aparentemente alguns não foram clarificados, e, especialmente, como disse meu acólito, aqueles que seguem caminhos espirituais e os conceituam sem vivê-lo. Lembre-se que o amor não tem nada a ver com energia, não tem nada a ver com medição. Não confunda tudo. O amor verdadeiro não tem nada a ver com a pessoa. Ele se expressa através da pessoa, mas vocês não são essa pessoa, real e concretamente. De qualquer maneira horrivelmente simples. A posição de todos hoje só pode ser vista através desses comportamentos, essas palavras, esses olhares. Ou o olhar é claro, ou está nublado, ou as palavras são justas e leves, ou são assassinas. Mas o que vocês fazem ao menor de vocês, de agora em diante, vocês fazem isso a vocês mesmos. Isso se volta contra vocês, isso é normal. Não há mais ação-reação, não há mais a possibilidade de jogar esse tipo de jogo, e, portanto, obrigatoriamente, você vai ter que pagar, porque aí então você se inscreve na dualidade, doravante. Não é questão de dizer, eu não vejo isso, porque isso está presente por toda a parte. A partir desses dias que entram, eu não vou lhes culpabilizar do que quer que seja. Mas lhes atraírem ao seu olhar, a jogar o observador, ao invés de projetar seus medos, suas fobias, seus erros. Não há erros no amor, mas para aqueles que não o vivem, isso é um erro obviamente. Não estou lhe pedindo para aceitar minhas palavras, já que você estará verificando no seu corpo e de uma maneira cada vez mais imediata, mesmo brutal, até violenta. Porque não há tempo para manter a menor dualidade, coração aberto ou não, senão você não passará. Vocês serão liberados, mas a condição do evento final e do evento inicial, que ainda não teve lugar, não lhes prometem coisas alegres. Mas você só pode pegar em si mesmo, porque justamente você é ainda uma pessoa.
Não há culpa, não há entidade, não há erro, exceto em quem diz quem tem um erro. Claro, o comandante havia repetido isso por anos, e tenha certeza, vocês ainda são tão numerosos, sob o pretexto de não entender nada, que se recusaram a viver as coisas. Porque na sua cabeça, você quer entender antes de vivê-lo, aí há o erro fatal. Você não pode entender o amor. Vocês não podem mais que lidar e ser. E enquanto você não o vive, isso quer dizer que a pessoa está na frente. O que quer que você tenha vivido anteriormente. Não há outra alternativa possível. Observe seu comportamento do dia a dia. Eu não estou falando sobre experiências em outros lugares, ou dos alinhamentos, mas como você se comporta a cada olhar que você pousa sobre o mundo, sobre você, sobre o outro. Existe o mesmo olhar, o mesmo amor que você tem para si próprio. Senão isso quer dizer que você não se ama. Não é mais tempo, como eu lhes disse, de jogar com os conceitos, jogar com as ideias, jogar com os assuntos pessoais. Vocês fazem mal a si próprios, na cabeça e no corpo. Vocês não têm nenhum pretexto. A partir dos dias que se seguirão, não existe nenhum elemento desse mundo, nem ao nível do sutil do efêmero ou da verdade, que seja um obstáculo ou um constrangimento para viver aquilo que é para viver, se não é você mesmo. Por enquanto são palavras, mas você se encontrará confrontado com essa realidade. Isso já é o caso. Não há outra evidência que o amor. Mas não o amor humano. Um amor que é indescritível, que as estrelas descreveram para você por anos, e ainda entre vocês, alguns continuam a fazer a cabeça forte. Não é mais uma cabeça dura, é a incapacidade de ser amor. Se você ainda não é amor, você não é nada, mas não esse nada no sentido nobre, nada no nível da miséria humana, se der em conta disso. Ou seja, você coloca algo na frente, que é algo diferente do amor, e então você não é amor. Ponha o amor na frente, e reflita depois. Vocês invertem as coisas nos processos que estão em curso. Para todos aqueles que não vivem nada, claro que não é hora certa, foi dito pelo Abba, mas repito também. Mas se não for a hora certa, aproveite a oportunidade para se ver, em vez de tentar ver todos os outros através do seu mental, ou das suas energias, suas medições ou o que você quiser. Você condena ainda e isso é o problema, desde sempre. Você se apodera daquilo que não se apodera. Você quer se apossar disso. Mas o amor não pertence a ninguém. Então, sim, a anomalia primária foi efetivamente e concretamente suspensa, e os testemunhos, as testemunhas se contam em milhões. Alguns milhões não são nada em comparação com a massa. Você acredita que a massa que diz que não é verdade, pode mudar um pingo daqueles que descobriram o que são? É irremediável e eu digo, quanto mais vocês forem capazes de acolher e viver o amor, mais rápido vocês serão para escapar do tempo. Mas quanto mais você resiste, mais você vai subir em pressão em todos os sentidos do termo. No momento são aqueles que se opõem, depois, você tem aqueles que estão em recusas, é a sua liberdade, e depois você tem o beicinho, aqueles que não estão nem em um nem no outro, eles não são, talvez que seja falso, talvez que seja verdade, sim, mas então meu trabalho, sim, mas então minha esposa, sim, mas então meus filhos, mas tudo isso já lhes foram explicados, em todos os sentidos, o amor é simples. Sobretudo nos dias de hoje. Então a anomalia primária, você viu, os resultados em todos os lugares da Terra, até mesmo espontaneamente. A anomalia primária já foi explicada há algum tempo, não? BD. Podemos continuar. É um testemunho de uma irmã que não está aqui. À noite, de sexta a sábado, fui me deitar, em estado de sono e de repente me vejo em um veículo, com duas pessoas que conheço. De repente, sinto-me espremida na garganta, e tento abrir a boca para falar, mas aí não tenho forças. Eu tenho a impressão de partir. De repente sai da minha boca um som gutural como um chocalho, e de repente um longo uivo.
No fim do uivo eu vejo o rosto de um irmão galáctico, inclinando-se sobre mim e olhando para mim pacificamente. Eu abro meus olhos e sinto o coração que bate poderosamente. Adormeci surpreendida pela experiência, mas pacífica, com a imagem desse irmão galáctico e seus grandes olhos amendoados. Na noite de segunda-feira, acolhi e absorvi em meu coração esse irmão das estrelas, e logo depois me senti como um buraco negro, como um imã, absorvendo todo o universo em um único ponto. Estado de plenitude, graça e, acima de tudo, felicidade. Eu nos amo. BD. Este é um exemplo flagrante da verdade. É claro, nítido, preciso, qualquer que seja a visão, em que isso seja um ou nada disso. Isso é cenário, mas há um antes e depois. E não antes e depois como alguns estados vívidos esses anos anteriores, porque uma vez que isso se realiza, isso não se extinguirá jamais. E se isso se extingue, é porque isso não foi verdadeiro. Não há ali também outra possibilidade. Então, este testemunho, como muitos outros, que você leu, que nós lemos aqui, você pode ver que qualquer que seja o cenário, é sempre a mesma coisa, não? Lembre-se, visões, sonhos, hoje, não são mais imaginários, mas estão no limite da realidade. Ver o real. Nada disso lhes pode enganar. Você ainda é capaz de saber se gosta de uma pintura ou não. Para esse amor que não depende de nenhum objeto e pessoas, é exatamente a mesma coisa. Exceto que a intensidade é maior e mais forte, já que não é o mesmo amor, é o amor verdadeiro. Aquele que não conhece, nem pessoa, nem objeto, nem sujeito. E a partir do momento em que você estiver de acordo total com a verdade, pelo seu alinhamento, como vocês dizem, então o braseiro do amor penetra, mas não antes. Este testemunho é verdadeiro. Eu lhe agradeço. BD. Você pode continuar. Olá BD, seguindo a pergunta sobre o raio que aparece para a pessoa. 2 dias atrás, lembrei-me que na semana passada, certa manhã, levantei-me, por estar emocionalmente perturbada. Haviam mais flashes rápidos, que se seguiram nos meus olhos fechados. Isso definitivamente desapareceu enquanto ouvia uma canalização sua, e chorando. O que você acha disso? Obrigado. BD. Então, parece-me que o acólito e eu, mesmo em alguns casos antes, pegamos emprestada essa imagem, que não é uma imagem, mas que é um arquétipo, que não depende de uma entidade. Portanto, devemos diferenciar os arquétipos que não são usados por entidades, animais humanos ou Deus, por símbolos universais. Eles não são símbolos, são informações puras. O acólito como eu, usamos raios, a rosa vermelha, a rosa branca, instrumentos, mas também de cenários, que não estão em uma forma de consciência móvel. Homem, animal, animais intervêm ao nível do arquétipo, isto é, não são animais deste mundo, mesmo que sejam representados neste mundo. Vocês os veem sob a forma de luz. Eles são reais. O flash, o raio, a luz estroboscópica atrás dos olhos, simplesmente traduz a passagem da consciência de um plano limitado para o ilimitado. Isso é o raio que permite isso. Portanto, isso que descreveu nossa irmã, esse efeito de flashes de luz, mesmo se não é um raio, traduz simplesmente a mudança da realidade dimensional da consciência. Mesmo se isso não é ainda o amor, essa é a premissa. Além dos flashes, a partir do momento em que o que você nomeou, a unção do Senhor, que é simplesmente a informação que é colocada na testa, naquele momento, as estrelas, estão na frente e os olhos abertos ou fechados, você pode ver uma luz, pelo menos engraçada para você, à esquerda. Esta é a colocação em movimento da multidimensionalidade, colocando em operação, estrelas clareza e precisão que dão acesso à multidimensionalidade, à sua visão, à sua vivência. O que pode parecer um sonho, ou imaginário é muito mais real que a realidade deste mundo. Você está no limite extremo das franjas de interferência.
quer dizer, logo acima do causal coletivo. Já que não há mais linhas de predação no etérico, e deixou, no entanto, o que chamamos de hábito, não é karma, é o que funciona automaticamente, por hábito, está ligado ao chakra da garganta, também está parcialmente conectado, foi explicado a anomalia primária, a alma desviada, ao fígado, a imagem. Você não pode confundir amor com todo o resto, e todos aqueles que já vivem podem lhes confirmar, não é? Quem viveu isso aqui há pouco tempo, quer dizer, esta semana, ou há 2 semanas atrás? Isso pode ser confirmado. Várias pessoas na sala confirmam. BD. Como? Há várias pessoas que confirmam. BD. Mas todos confirmam, todos aqueles que o viveram. É a mesma coisa, é a qualidade, seja qual for o cenário, a propósito. Os cenários, sejam os deuses, os arquétipos, os objetos, estão lá apenas disponíveis, para os que são capazes, de qualquer forma, de acelerar o movimento, especialmente lá em cima. Aqui agora tudo é feito sozinho. Mas se você tocar lá em cima, como o céu que se uniu à terra, você verá o efeito na terra. Mesmo se isso é feito sozinho, você tem toda a atitude para amplificá-la. Quais são os limites? Além do que você coloca, não há nenhum. Quando eu estava encarnado, tudo isso era extremamente impossível. Desde que havia precisamente a anomalia primária. Isso não quer dizer que cada um deve passar por isso, bem ao contrário. Descanse em outros que fazem isso por você. BD. Outra questão ou testemunho. Olá BD, obrigada pela sua presença. Durante o seu último encontro, adormeci. De repente, acordei por causa de um sentimento. Um movimento de ar muito localizado e poderoso ao mesmo tempo chegou ao nível do meu fígado. Isso me deu a impressão de uma mão vindo empurrar o ar nesse nível. Obrigado pelo seu esclarecimento. BD. Então, a partir do momento em que você dorme ouvindo, é claro que a consciência ordinária e a consciência corpórea se estendem e, a partir de agora, ela será substituída pela consciência total do corpo da eternidade na superposição do corpo físico. O que dá a você agora, como você pode ver, de uma maneira cada vez mais clara, que é cada vez mais e mais fácil deixar o corpo, mas que é cada vez mais difícil de se mover quando você volta. Porque o corpo de eternidade, quer você o manuseie ou não, dá outra percepção que duplica o corpo físico. O que você descreve, quando adormece, é apenas a somatização no seio da eternidade, enquanto que sinal, daquilo que é chamado de azul da alma, imagens relacionadas à anomalia primária, que estão no seu fígado, mas quando a verdade é expressa, mesmo sem intenção, tudo que é marcado no nível do corpo correspondente à anomalia primária, vai reagir. Aquilo que você descreveu, é simplesmente isso. Não é unicamente a reação, mas também a transcendência que se faz, naquele momento. Como você pode perceber, a partir de agora, com um irmão, com um filme, com uma música, com um desenho, com qualquer coisa, já que tudo é amor ao seu redor, seja qual for a aparência relacionada à desconstrução, à descriação, mas tudo isso, nós lhes anunciamos há anos, através de algumas das mensagens e por mais de 30 anos. Então aquilo que você viveu, no instante que a consciência efêmera se apagou e você desapareceu, o que lhe despertou, você mesma disse, foi esse sentimento de mão, do vento, relocalizado ao nível do fígado. Portanto, uma obra de purificação é realizada por causa do desaparecimento da pessoa e da presença conjunta do corpo da eternidade. É a inteligência da luz que faz o trabalho. Não é você. É por isso, sempre foi dito, que você não alcançaria nada, em se tratando do amor verdadeiro, passando pela pessoa. Porque lá não é uma questão de hábito, de anomalia primária, mas simplesmente que a carne é opaca, mesmo para a consciência, mesmo a livre.
Então o sim, o que você viveu, é claramente uma eliminação de certos engramas relacionados a imagens, relacionados à alma. Acredito que o acólito lhe falou sobre esse fio que une em linha reta o chakra da alma e o fígado. A principal anomalia é, claro, para impedir a reunião da esquerda e da direita, do masculino e do feminino, neste plano, ou entre as pernas. A camada mais densa, não ao nível do coração. Às vezes, em um dos pontos dos chakras da alma, onde estão os azuis da alma, que dá a borda ao redor do coração. Mas essa borda não era apenas um tipo, eu diria, de proteção, mas também estava relacionada à anomalia primária. Já que é precisamente quando esta borda está derretendo que esse amor pode aparecer. E para que o amor apareça, você deve estar instalado, efetivamente alinhado com o eixo central, para que o antagonismo e não a complementaridade desapareça entre a perna esquerda e a perna direita, a resolução em você, do masculino e do feminino, sagrado como profano. Aí, isso não são as linhas de predação, não são karmas, é unicamente o medo. E obviamente, desses medos não vistos, todos os irmãos e irmãs vão dizer que eles não têm medo. Mas há apenas os medos que se opõem ao amor, isso é dito e repetido. Então, é claro, todos esses irmãos lá, eles dirão, ou aquelas irmãs dirão: não, eu não estou com medo, eu me pergunto o que é isso. Isso não é verdade. O que quer que você acredite, isso não é verdade. É neste sentido que lhes digo que é melhor que persista na neutralidade do observador, de modo a não induzir movimentos, reações, posturas, em oposição frontal à luz. Você pode ver o que a luz de si mesmo faz, além disso, mesmo antes de sua amplificação, neste mundo, nos elementos, na loucura dos homens. Você não pode negar isso. Não coloque obstáculos entre a luz e o que você é. Desde que você é a luz, tudo que você coloca na frente que não é luz, queimará, e se for seu corpo, bem será o corpo antes do planeta grelha. Você é autônomo, livre e responsável. Se a sua vida e a sua experiência estão certas, qual é o seu interesse em cuidar do outro, em sua verdade, sua experiência ou sua ilusão? Você mostra pelo mesmo que está errado. A verdade não precisa disso. O amor muito menos. Eu digo isso, porque neste momento vocês são numerosos a ficarem diante do limiar. Nós vemos isso claro. E você tem, como eu disse na outra vez, não são os dentes que tremem, são os joelhos que tremem, negando que você tem medo. Vocês têm medo de si próprios, daquilo que vocês são, e os hábitos, as posturas permanecem. Vocês excluem a si próprios. O amor é simples, espontâneo, natural, hoje mais do que nunca. Mas digo que para aqueles que estão precisamente à beira do precipício e do vazio, aqueles que não estão prontos, eles não entendem nada do que eu digo, somente aqueles que o viveram sabem. Mas não todos aqueles que estão prestes a viver isso. Para todos os irmãos e irmãs lá, eu quero dizer a eles: relaxem, o que você ainda está segurando. A história, o bem e o mal. Ao invés de você olhar para si mesmo. Os testemunhos estão lá para tranquilizá-los, não para criar inveja, para ver que é a mesma coisa com todos, qualquer que seja o cenário. Vocês todos têm em vocês o que é necessário para viver isso. Não há nenhum alibi que os detenha, doravante. Nem história, nem eu escolhi a matéria, nem eu escolhi a 3D. Isso não existe. Quando você vive o amor, é o amor que é verdadeiro. E todo esse mundo é ilusão. Considerando que, se você não vive no amor, você vai gastar seu tempo criticando o amor. Veja o paradoxo. E sempre foi assim, hein? Que seja com Cristo, com os místicos. Os místicos são os impedidores de dar a volta. Eles lhes tiram do sonho, e o sonhador não gosta de parar o sonho. Ele tem medo, um medo primário. O amor não conhece o medo. É impossível. Bidi, você tem outros testemunhos ou outras perguntas? Sim, sim. Existem vários.
Olá Abdi, então é um testemunho. Na semana passada, enquanto andava ao longo de um rio e tinha uma tristeza, chamei-te para uma fusão e, ao mesmo tempo, um grande pássaro branco como uma grua ou uma garça, voou para girar várias vezes gritando. O que é raro, porque geralmente eles vão além. Tomei isso como um presente, tudo em um por todos. Abdi, eu te agradeço. A partir do momento em que você vive o amor, os presentes abundam. Os símbolos, os arquétipos da luz, até mesmo amputados da verdade, se manifestam neste mundo. Os pássaros, as borboletas, os animais, as circunstâncias. Vocês não estão mais nesta terra, neste período transitório, na lei costumeira, digamos, na ação-reação. Até a natureza, os elementos, os animais vêm para apresentar a vocês aquilo que é a verdade do amor. Quem vive o amor está em comunhão com a natureza, com o universo, com tudo, ele não separa mais. Então a natureza vem correndo para dar-lhe sinais. Cristo na época também disse isso. Então, sim, dentro deste mundo, de agora em diante, tudo é sinal, os sons, os objetos, os animais, as músicas, as imagens, as relações entre cada um. Mas, para ver esses sinais, é preciso já ter visto a si mesmo, e ver a si mesmo não é um trabalho interno. Ver a si mesmo é se render e se tornar o outro em totalidade. Nós não paramos de te levar, para trazê-lo para esta verdade já antes de 2012, antes de eu chegar. Você viveu comunhões, fusões, dissoluções, algumas incompletas em comparação com hoje. Mas eram caminhos, não há outros caminhos. E no amor não existe nenhum conceito, não há nenhuma dúvida, não há nenhuma sombra, não há nada que não possa ser consistente e em harmonia com a verdade. Toda a sua vida está ficando assim. Se vocês acolherem, se vocês tiverem realmente desaparecido, e se o amor estiver aí, mas não antes. A partir do momento em que você acorda, do sonho da ilusão deste mundo, do sonho da individualidade, então a natureza, as dimensões, a luz, os irmãos e irmãs, avançam em sua direção. Isto é exatamente o que vemos. Se o amor que foi vivido é verídico ou não, se foi uma pequena experiência, isso desembocará no ego, e você vai ver seres, irmãos, irmãs, que vão mudar de postura, de vestimentas. Eles ainda vão tentar dar uma aparência espiritual, mas eles não viveram nada. O liberado não tem necessidade de vestimentas, ele não tem necessidade de álibis, ele não tem necessidade de vocês, pois tanto ele como vocês não existem. Só existe um. O que é intolerável para aquele que permanece na pessoa. Porque o próprio fundamento da pessoa aqui neste mundo é precisamente o confinamento, a fragmentação, o fato de estar separado dos outros. Enquanto no amor você vive qualquer outro em você, quer que eles queiram ou não. E vocês não podem fazer de outro jeito. Desde que você vê que estamos todos um no outro, neste mundo como em todos os mundos. Abdi, você tem outros testemunhos ou questões? Sim, portanto um testemunho de um irmão que não está presente. Cerca de uma semana atrás, quando acordei deitado de costas, virando a cabeça ao lado esquerdo, senti como se estivesse saindo da minha cabeça em um vasto espaço escuro e vazio. A impressão era leve e se desvaneceu ao me levantar. Antes de ontem, isso se reproduziu novamente. Sempre do lado esquerdo, enquanto que o direito permanecia normal. Desta vez, a impressão foi muito mais forte, e quando me levantei tive que me apoiar contra a parede. Eu senti como se a estivesse atravessando. Eu não estava mais ciente do lado esquerdo e o vácuo sugou todo o meu corpo, mas eu não caí. Parecia que eu estava cortado ao meio na direção do longo, especialmente no lado esquerdo, ao nível da cabeça. Foi o vazio, o espaço negro, o lado direito, permaneceu estável. Abdi, então veja a diferença com tudo o que eu escrevi em 2012, sobre o Parabrahman. O Parabrahman é a consciência que vive esse negro. Qual a diferença aí?
É o corpo que vive isso. Ele diz a ele mesmo. Ele constata que esse corpo não tem nenhuma substância. Aparentemente sem dificuldades, sem dor, sem medos. É o desaparecimento, aqui dessa vez não da consciência, como quando você vai dormir, mas o desaparecimento real e concreto do efêmero. Que ele desapareça no branco, no escuro ou por sintomas de dormência, seja em alinhamentos, ou em outros momentos, começando pelas as extremidades das mãos ou dos pés, é o mesmo processo de desaparecimento do efêmero. Como eu lhes disse, a eternidade toma todo o lugar, todo o espaço e o corpo. Para aqueles de vocês que viajam através do corpo de carne, o que é bem possível, você pode ver que mesmo dentro desses corpos de eternidade de luz branca, esses fluxos, esses canais, podem ainda existir zonas, ou podem aparecer zonas de luz negra, que não são nem doenças nem resistências, mas que são a prova do seu desaparecimento. O irmão em questão desapareceu do lado esquerdo, mas às vezes você pode desaparecer por uma perna. Isso é real. Bidi. Nós continuamos. Oi Bidi, você disse no domingo que o corpo não foi feito para suportar o fogo do braseiro do amor. Vivendo isso eu me dei conta. É como se a energia vital desse corpo tivesse diminuído consideravelmente. Eu tenho dificuldade em realizar as atividades da minha vida normal. Falta de energia, de força, mas o que fazer? Eu não procurei nada, foi feito sozinho. Não é possível viver o fogo do amor e limitá-lo para poupar esse saco de carne. Obrigado, meu amigo. Bidi. Mas o objetivo não é poupar isso. É para fazê-lo desaparecer. Então, é claro, em termos da pessoa, e foi dito, e eu digo a você, quanto mais a eternidade tomar densidade e expansão, menos você poderá liderar as atividades que você fazia antes. Alguns de vocês, inclusive, entrarão em êxtase mesmo antes dos outros, antes do evento coletivo. Porque na verdade o fogo do amor consome tudo. Tudo que é da pessoa e mesmo o corpo. Não através da doença, mas por seu desaparecimento puro e simples. Portanto, isso que você descreve como um inconveniente, é obviamente o resultado direto disso que você vive. Isso foi explicado, também. Então, é claro, a única maneira de recuperar a sua energia vital, de modo a não conter o fogo, mas eu diria, permitir que seja metabolizado de maneira menos extenuante, é muito simples. Não saia em consciência nua, nem em seu corpo de eternidade. Fique no centro de seu coração e não se mova mais. E vocês verão que naquele momento ali, a energia vital será misturada com o fluxo vibral e que, apesar do momento cada vez mais intenso de desaparecimento ou vibração, você descobrirá que o amor está cada vez mais presente e que, por outro lado, tudo que está de acordo com a luz, com o que você é, poderá ser feito. Mas, na verdade, se é para participar de obrigações sociais, e até mesmo alimentícias, e você luta contra as evidências que existem, você vai pagar. Mas já a princípio, não se esqueça de ficar em amor nu, com todas as consciências neste corpo e não em outro lugar. De qualquer forma você sabe disso, você é inumerável para viajar, mas sua presença é absolutamente indispensável. Qualquer um que esteja em consciência nua pode emprestar qualquer traje. E, além disso, entre todos aqueles que viajam desde o começo, nós logicamente começamos a notar uma forma de rasdebol, ficar de saco cheio, isso é normal. Você não pode reconciliar a verdade com ilusão, pelo menos até um certo nível, você o pôde e depois acabou. Mas isso eu lhes tenho dito, já faz 2 meses. Vocês o vivem agora. É preciso saber o que é que vocês querem. A luz ou as suas vidas. A luz ou as obrigações da pessoa. Este não é um compromisso pela metade. É um compromisso total. O que quer que aconteça, mesmo a morte. Você não morre. O objetivo é afinal de viver o evento. Que é ligado ao apelo ou às trombetas.
Mas o evento da parada da rotação da Terra não vai deixar nenhum caminho para continuar o jogo da pessoa. Isso é coletivo. E como eu lhes digo, alguns de vocês estão indo tão longe, mais perto do limite extremo, caso contrário, o corpo é consumido totalmente e instantaneamente. Seja gentil, fique um pouco mais aqui. Então, no seu caso, descanse. Você não precisa participar de todas as mascaradas dos arquétipos. Talvez certamente a inteligência da luz agora lhe peça para ficar quieto, no vazio, para que o corpo restaure um pouco, bem como um pouquinho, da consciência comum. Ainda não é questão de morrer agora ou de se esgotar, mas de desaparecer na alegria e no bom humor. E não se esqueçam que a natureza, dita exterior, é o caminho mais apropriado para metabolizar, transmutar, o amor, a luz e a energia vital, que são coisas diametralmente opostas e que, portanto, se aclimatam. BD. Outra questão ou testemunho. Você pode nos esclarecer sobre a diferença entre a essência e o princípio do incriado, a fonte, Abba, Pai-Mãe, o absoluto? BD. Coisas conferidas, eles são conceitos. Eu posso lhes dar todas as definições que você quiser, mas isso vai lhe servir para quê? Enquanto que isso não é vivido, e eu repito de maneira cada vez mais clara, você não pode entender antes de viver. O amor não se compreende. Ele é aceito ou não. Agora, se você já viveu o amor, duvido que esse tipo de pergunta venha à tona. Isso só prova a confusão. Você quer caixas, quer definições. Além disso, todos esses conceitos foram explicados por 7 anos. Não posso repetir todas as explicações. Abba é a fonte antes da fonte. Aquele que não conhecia a luz, mas que era a luz. É o Parabrahman. Foi o que eu disse quando estava encarnado. A única diferença entre vocês e eu é que eu sei que sou Deus, vocês não sabem. Então, quando eu te digo Deus, não vai coloque aí o Deus de suas historias religiosas. Eu falo claro, da luz, da fonte, se é entendido assim, conosco no Oriente. Sem isso eu diria os deuses. Mas com vocês, no Ocidente é diferente no monoteísmo, é o diabo que é Deus. O divisor. E vocês veem o que as religiões realmente fazem, se não é separar vocês cada vez mais. Então, quem mais você tem? O Pai-Mãe, que permitiu a primeira manifestação. O Pai sozinho é Abba. Abba que nunca criou nada está necessariamente por toda parte. Lembrem-se da canalização do Ancião dos Dias, releia-o. Agora vocês entenderão o significado. Há alguém mais. Abba, a fonte, o absoluto Pai-Mãe, quem mais? O princípio do incriado. BD. Mas não pode ser um princípio, ou incriado. Portanto é a diferença entre a essência e o princípio do incriado. BD. O princípio do incriado é que tudo volta ao incriado. O princípio fundamental é que toda manifestação é apenas um sonho possível. O que é essência? É uma espécie de misturas e ressonâncias comuns entre o absoluto, a luz ou a fonte, se você preferir, e a forma. Seja qual for a forma. Agora, enquanto você permanecer no nível de conceitos e definições, não é provável que o ajude. De qualquer forma, quando você vive o amor verdadeiro, o que você pode fazer com as definições? Já que no nível do amor verdadeiro, não podemos lhes dar referências. Isso já foi explicado para vocês inúmeras vezes. Lembre-se que se você bloqueia hoje é porque, como eu já disse, você coloca a carroça na frente dos bois. Você quer entender para ter certeza de viver. Viva-o sem nada a entender. Aliás, vocês não podem compreendê-lo. Vocês não estão equipados, nem na energia, nem no cérebro, nem nos conceitos, para viver isso. São justamente vocês que realizam essa ponte em vivendo o amor com a qual você conecta este mundo, a terra, sua terra com o céu, mas não antes.
Portanto que além do medo, negação, recusa ou negociação, ou indiferença, existe também o que você está vivendo. O outro é só você, em outro corpo, em outro tempo, em outra linha temporal, confinada no mesmo espaço chamado Terra. Bidi. Havia outras palavras? Bem como essência. Não, havia a fonte, Abba, Pai Mãe e Absoluto e o princípio do incriado. Bidi. Mas quando você vive amor, você está igualmente consciente de que você é, cada um, o outro, real e concretamente. Então, vocês são como o Abba lhes disse, como eu te digo, todos vocês são Abba, vocês são todos Bidim, vocês são todos Miguel. Isto não é um jogo de palavras. Isso não é uma energia. Isso não é um estado de consciência. É a verdade do amor. Lá onde não há mais barreiras. Lá onde não há mais separação. Lá onde não há mais oposição. Onde tudo é evidência, tudo é leveza, tudo é sereno, e tudo é verdadeiro. Somente no amor que você pode viver isso, em nenhum outro lugar. E, além disso, essa fase de ressurreição individual e coletiva, antes do momento coletivo, como se diz, é a maior das graças. Não perca tempo. Mesmo se não é o seu tempo. Não para vivê-lo, pois você não o vive, mas para você olhar realmente, em seu comportamento, nas suas palavras, em suas ações. Não se ocupe em querer saber quem é Abba, quem é Maria, quem é que está vestido de Deus. Isso é a cozinha daqueles que vivem o amor. Mas ainda é a cozinha. A cozinha que é necessária nesse mundo. Não para eles, mas também não para os outros, mas como se viam em todos os outros, sem distinção. Eles sabem que é necessário ajudar o outro a escolher, por ressonância, por sintonia, por estar real e concretamente no outro. Eu te disse antes de ontem, comer. Então, é claro, para quem está no ego, parece grotesco, já que ele não vive nada. E, no entanto, garanto-vos que todos os que a vivem, seja qual for a língua de origem, usam a mesma palavra, e não é uma palavra, é o verbo, é a verdade. Você vê hoje eu tento especialmente sacudir o coração morno, os corações que colocam a cabeça na frente, o diabo na frente, e eles acusam os outros de ser esse diabo. Enquanto que o diabo é a cabeça, a compreensão, a necessidade de passar pela cabeça. Mas vá diretamente ao coração. Essa confrontação, esse face a face, você atravessa ou não. Portanto, mais uma vez, aproveite o momento, as horas, os dias, as semanas talvez, que vocês têm, para vocês se bonificarem. O outro não é uma referência. Ele é um marcador, um dos menos, um limite. Mas isso é tudo. Você não pode viver este amor verdadeiro, total e verdadeiro, se há algum componente da pessoa na frente, e você vê isso. Este amor verdadeiro não conhece a pessoa, mesmo que hoje seja possível vivê-la através dessa pessoa. E você verá ao seu redor, que você tem mais e mais irmãos e irmãs, para quem isso é espontâneo e natural. E depois do outro lado, você terá todos os mochileiros da espiritualidade, New Age, luciferiana e intermediários, que vão lhes jogar as críticas. Eles já estão mortos. Eu te digo isso sem rodeios para lhes abalar. O amor não tem necessidade de nada, e, sobretudo, de vocês. Vocês são o obstáculo principal ao amor, não há outro. Nem a sociedade, nem as entidades, nada mais que vocês. E daqui em diante, como a anomalia primária não está mais, realmente o que você faz ao outro você paga por isso imediatamente, sem exceção. É por isso que há tanta loucura ao seu redor, loucura do ego, nenhuma loucura de amor, infelizmente. Você vê bem o que está acontecendo na Terra, com os homens, com os elementos, não é um sonho, é concreto. Está na sua realidade. A urgência, ela não é para o planeta, mesmo se isso é iminente. A urgência é para a pessoa. Não para o coletivo.
E vocês vão constatar à sua volta, mesmo antes do tempo zero, no momento onde as linhas temporais se separam definitivamente, você verá tantos irmãos e irmãs, que estão nesta bem-aventurança, quando eles não pediram nada, e então tantos irmãos e irmãs que estão com raiva, e na escuridão, porque eles procuram o amor. Os dois estão lado a lado. Isso será tão claro como o dia. Vocês não podem se esconderem. Vocês continuam ainda a tagarelar sobre o outro, a se ocuparem de outra coisa que o amor. Vocês perdem tempo. E como nós saímos do tempo, é muito precioso o tempo. Desde que não há mais o tempo, mas vocês estão ainda inseridos nesse tempo que é o vosso. Eu falo individualmente. Não é mais tempo de hesitações. A verdade não espera, muito menos o amor. Não se esconda atrás de álibis. Ele é de fato verdadeiro e autêntico. Que há bons momentos, dependendo da sua pessoa. Mas como essa pessoa desaparece? Os bons momentos decorrem principalmente dos apelos da luz, não mais das injunções. Mas de momentos quando você o sente, qualquer coisa que desce, qualquer coisa que mostra, ao coração, à cabeça, pouco importa. No pé, no sacro. Aproveite desse momento, para não permanecer na pessoa. Porque sinceramente, para aqueles que vivem esse amor, tudo que é da ordem da pessoa que se opõe a isso, é de um ridículo sem nome. Largue todas as armas, sua bagagem, você não carrega nada, nem seu corpo. Nem qualquer dinheiro, nem nenhuma lembrança, nem nenhuma experiência. Vocês o sabem, nós o temos sempre anunciado, mesmo os anciões desde o começo. BD. Outra coisa. Outro testemunho. Sim. É uma questão. Eu gostaria de um esclarecimento sobre a coroa da cabeça que depois de se estabelecer no coração, se espalha na testa entre clareza e precisão. O ponto R está no centro, e se as estrelas de cada lado do ponto R têm uma localização precisa. BD. Sim, mas se você não o vive, isso não ajuda em nada a saber. Nós não estamos mais no período de aprender yoga, estamos na vivência. Você não precisa mais de quadros, as coisas vivem naturalmente. De que adianta saber que a estrela unidade está ali e que a estrela Kiristi está do outro lado? De nada mesmo. É como você me perguntar, movendo o dedo indicador, qual é o nome do tendão que está lá e que se estende o dedo. Isso vai servir de algo para a função? Não. Os elementos estruturais e nós dissemos tudo, um e outro, que você recebeu por um amigo, por todos aqueles que falaram com você sobre este corpo de eternidade. Há referências que foram dadas a vocês, nas historias para permitir que vocês focalizassem, no nível de intenção, atenção, consciência, energia, em pontos precisos. Foram desenvolvidos a estrutura de tetraquexaedron, creio eu, e também o octaedro que está localizado entre o pubis e sacro. Nós lhe demos o que é importante em relação ao que é útil, no que está acontecendo, por exemplo, ao nível do sacro. Mas para saber aqui hoje a localização de 12 estrelas na frente não serve estritamente para nada. Você procura entender. Hoje isso não funciona mais assim. Antes de 2012, sim. É por isso que tiveram o yoga da unidade, da verdade. O trabalho sobre os novos corpos. Não tem nenhum interesse nos dias de hoje de lhes darem o yoga da unidade. Isso está ultrapassado, pereceu. Da mesma forma que lhes darem a localização das linhas das estrelas na frente, é inútil. Viva-o. Porque essa vivência é natural. Como quando você tem que se mover, você não precisa, como se estivesse na frente do seu dedo e perguntasse qual era a anatomia desse dedo, que lhe permite dobrá-lo. Isso é o cérebro. Não é isso que está acontecendo lá. No outro caso em que estamos interessados, isso não é o que acontece lá, mas sim o que se passa no coração. O que lhe serviria saber o nome? Eu não sei um nome que estaria no pé ou na mão dos pequenos ossos, se você é um médico, sim. Radiologista para ver as fraturas.
Mas qual é a utilidade disso para atendê-los agora se vocês estão em funcionamento? Nenhuma. Mas eu digo isso, e repito com a maior firmeza, você só pode viver isso. Querer entendê-lo para tentar vivê-lo, só pode mantê-los afastados. Você acredita que todos os irmãos e irmãs que hoje se abrem sabem o que é uma estrela? Uma porta, um chakra? Mas claro que não. O amor está por toda parte em abundância. A única referência válida é observar se você está em amor real e concreto, não na cabeça. Se você vive esse amor diante da flor, em relação a qualquer irmão, qualquer diabo. Desde que tudo isso é ilusão. Se vocês fazem diferenças na ilusão, como isso vai se passar na verdade? Então, não, eu não lhes darei o posicionamento das linhas das estrelas, porque isso os afasta do amor. Viva-o e depois eu responderei. Forneça-me a prova que você o vive, então depois eu lhes posso dar qualquer explicação. Mas nenhuma explicação lhes abrirá o coração, bem ao contrário, hoje. Porque, se vocês tiverem necessidade de compreensão para vivê-lo, eu não posso mais que repetir que você está no caminho errado. E eu diria mesmo um caminho contrário, e vocês se afastam do amor. Vocês se afastam daquilo que vocês são. Você deve ter notado que ainda há manifestações suficientes em seu corpo, se tudo vai bem ou não. É claro que existem explicações, e eu disse ao acólito quando ele começou a cuidar, que ele estava se afogando em detalhes. Quando nós somos amor, nós não precisamos disso. Tudo se faz pela inteligência da luz e nunca poderá ser feito pela mediocridade de um cérebro, mesmo com um QI de 200. Nenhum cérebro pode competir com o amor. Só pode acontecer com ele no 10º, e novamente é uma imagem que não significa nada. O amor é tudo. O amor vive tudo. O amor é a compreensão de tudo. Bidi, você tem outro testemunho? Sim. Olá Bidi, por 6 meses estou em estado de sofrimento físico, no nível da bexiga, e depressão psíquica que não consigo atravessar. No mês passado você me disse para lhe chamar, o que eu fiz, mas eu não senti você, além de quase não sentir nada, é como se meu coração estivesse fechado. Às vezes chego a acolher esse sofrimento, mas é tão invasivo e profundo que me afogo em um grande desespero. Caro Bidi, sei que você vai me sacudir, mas também peço que venha me ajudar. Bidi. Mas eu posso vir em sua ajuda e você pode me ver, só se você aceitar. A partir do momento em que você pensa em mim e nessa dor, pense na dor vivida, mas a dor pensa na frente da cena. Eu não posso entrar. O único obstáculo, eu lhe repito, é você. Então, é claro, quando dizemos isso, desencadeia lágrimas, mas devemos ir além, atravessar isso também. Nunca foi dito que a luz vai curar tudo. A luz cura aqueles que se reconhecem na luz, mas não os outros. Se você se reconhece como uma pessoa, a luz poderá fazer cada vez menos coisas para você. E não sou eu quem decide, nem um Deus ou um mestre. É assim que isso funciona. E é isso que vocês estão enfrentando. Se houver a menor ideia na sua cabeça, de querer me acolher na esperança de melhorar alguma coisa, ela terá exatamente o efeito oposto. Meta o amor na frente. Aqueles que vivem o amor encarnado aqui, eles vivem. Mas ele não pode ir em consideração a pessoa. Então para você, como para todos, eu posso apenas repetir essa evidência que é difícil de ouvir. É tudo sua culpa. Não é um motivo para culpabilizar, não é um motivo para se sentir culpado. Esta é uma razão para se enervar e atravessar esta área de sofrimento. E você tem inúmeros irmãos e irmãs que, mesmo vivendo o amor, têm sintomas. A perna direita, a perna esquerda, a nuca, alguns azuis da alma que podem existir. Então, claro, neste caso, você pode dizer que a luz não fez nada.
Sim, a luz ilumina, transmuta, mas para isso você tem de deixar-se fazer e, sobretudo, que você não peça qualquer coisa concernente à sua pessoa, antes de viver o amor. Sem isso você desvia a luz. Ela não está mais em conformidade. Então, é claro que aqueles que estão em consciência nua, no corpo da eternidade, podem agir sobre a matéria de uma maneira muito simples. Mas se houver o menor elemento da pessoa na frente do palco, ela não pode entrar. Portanto, o que quer que você diga, o que quer que você pense, o que quer que você defenda, a única explicação é que a pessoa está à frente. Mas é claro que quando dizemos isso, uma pessoa, não só ela não o vê, ela não o entende, e muitas vezes ela se opõe ainda mais. O que vocês querem que eu diga? O amor está aí. Se você não se reconhecer no amor, além da pessoa, você não pode estar em alegria. Você não pode vivê-lo. Além disso, você não o vive. Isso já foi explicado. Eu falo tanto da cura como do amor. A partir do momento em que você se sacrificou, se abandonou, se doou. Não invertam as coisas. Será que a graça chega só porque você pediu? Ou é porque a graça chega quando ela percebe que você soltou-se da pessoa? Não é de todo a mesma dinâmica. Por um lado há uma que é totalmente ineficaz e por outro que é a verdadeira. Porque no primeiro caso você colocou a pessoa na frente. Enquanto no segundo caso você transcendeu ou deixou a pessoa de lado. E lá estou apenas repetindo coisas que foram repetidas inúmeras vezes. Agora, eu te digo, qualquer que seja a normalidade de um órgão, de um psiquismo, cure sua pessoa com meios que dizem respeito à pessoa, desde que você é uma pessoa. Dirija-se àqueles que se ocupam das pessoas. Mas você não pode pretender de pedir meu acolhimento, pois quando eu chego, vejo uma parede pessoal. Se o espaço é livre, eu venho, eu falo. Vocês são também inumeráveis na Terra a me ver, sem jamais me ter ouvido, nem quando eu era encarnado, nem agora. Eu ou outra entidade da luz, para além desse mundo, ou outro irmão que vive o amor nu. É preciso ter a força, é uma força, aceitar que não entendemos o que temos, mas que a única pessoa responsável é a pessoa. Isso não significa que você é culpado, não significa que você é responsável, não significa que você tem karma. Isso quer dizer que você não vê claramente. É normal para a pessoa. Se você quer tratar da pessoa, doravante dirija-se aos meios que concernem a pessoa. Mas cada vez menos você poderá misturar o amor nisso. Isto é o que acontecia, aliás, com o acólito. A princípio ele foi capaz de tratar, passo a passo, coisa por coisa. Agora não é mais possível. Mesmo se ele quisesse, mesmo aqueles que viajam em consciência nua não podem mais. Porque não é mais importante, porque é ilusório. O que é mais importante é um coração, e de longe preferível penetrar, acolher o coração do outro, sem pedir mais nada. Porque então e só então a luz trará ordem, mas não antes. Eu disse luz, luz de informação e não energia, não magnetismo. Não seja mais estúpido, quando você vê que algo não está funcionando, o que você faz? Você faz outra coisa não? Mas, finalmente, em relação à luz, não há outra hipótese possível que diga: 1. Não é um momento certo, 2. Se não é um momento certo, é que ainda há necessariamente alguém à frente da cena. Muitas vezes você diz, não é verdade, eu desapareci, digo muito simples, e você esquece é que, no ego, existe o ego positivo e, especialmente, o ego negativo e perverso. Eu não sou digno, um exemplo, ou para procurar a causa do porquê ou como, mas é claro que a causa existe. Ainda existe. Mas não é a causa que você tem que entender, é viver a luz, e todo o resto será dado em acréscimo. Mas isso não funciona de outra maneira. Não pode. A luz se manifesta no momento certo, e o momento certo não é um tempo linear. Quando digo no momento certo, é o momento em que a pessoa não está mais na frente.
O que você disser, o que você fornecer como argumento, hoje essa é a única explicação. Eu não falo das sequelas da resolução da anomalia primária. Sequelas, não são sequelas, digamos, o tempo em que são metabolizadas completamente, mas no que dizem respeito a si mesmas. Além disso, você fala sobre a bexiga, um órgão central. Não há olho, não há nenhum, então o que toca? O alinhamento, a bexiga, o estômago, o coração, a garganta, é um centro, certo? Não está do lado. Isso significa que o alinhamento, o corpo, a alma, o espírito ou o alinhamento entre a camada inferior, o meio e a superior não foram feitas. E acreditar que uma perturbação mesmo física, mesmo aquele que te toma a cabeça, que te obscurece todo dia, seja um obstáculo para a luz, é uma mentira. Nada pode interferir com a luz, exceto a ideia que você tem de si mesmo, na representação que você tem de si mesmo, não na idade, ou não na anomalia pré-existente. Não confunda o resultado com a causa. E a causa definitivamente não é que uma. Não há memória que sustente, não há antecedente que mantenha, não há doença que se tenha, assim falando, mesmo que seja hereditária, que agora coloque problema com relação ao amor. E, além disso, aquele que vive a totalidade da intensidade do amor com uma doença muito dolorosa e debilitante, se ele vive o amor, mesmo se a patologia a mais incapacitante não tenha desaparecido, isso não é mais vivida da mesma maneira, e nesse caso, rapidamente os sintomas desaparecerão, mas não antes. Lembrem-se do que eu disse alguns minutos atrás, a postura para viver a graça. A graça não pode ser vivida como uma demanda, mas como um acolhimento incondicional. Porque toda demanda coloca uma distância. Todo acolhimento remove a distância. Portanto, isso não é complicado de compreender, nem para empreender. E eu me dirijo àqueles que não vivem o amor. Você ainda se apega a conceitos, à sua pessoa. Você ainda não rompeu com o mito de imortalidade. Você não rompeu com as histórias. Você não é livre. Se você é livre, qualquer que seja a doença, ela não terá de todo o mesmo impacto, mesmo sem desaparecer no primeiro tempo. Portanto, como eu lhes digo, em alguns casos é preferível de se ocupar com a pessoa. Esqueça o amor, esqueça as energias, e se ocupe da pessoa. Mas eu lhes asseguro que o que acontecer com a sua pessoa, não existe, a priori, grande coisa, que possa bloquear o processo que está em curso do amor. Qualquer que seja a idade, qualquer que seja a patologia. Portanto, eu não posso lhe ajudar. Mas isso também quer dizer, que independentemente de mim, existe talvez outro irmão ou irmã encarnados, com o coração realmente aberto, que te poderá, talvez, facilmente deixar passar. E quando eu digo, facilmente deixar passar, eu não quero dizer que você se oponha conscientemente, bem ao contrário, porque isso é o que você procura. Mas simplesmente, que a pessoa em um desses componentes está na frente, então olhe para sua pessoa realmente, não para resolver o problema da doença, mas para te conhecer, não na eternidade, mas já nos seus mecanismos para você, qualquer que seja a sua idade. Justamente os hábitos embutidos, você o sabe, mas você não o vê sempre, porque justamente eles são habituais. Mas o que é habitual não é sempre normal. E no seu caso, eu falo principalmente sobre a sua história. O importante é não entender, o importante para a sua pessoa, é erradicá-lo. Mas eu lhe repito, e você verá se você chegar a erradicar, que isso não pode te ajudar a viver o amor. Então você vê quando chegamos muito rapidamente em álibis, de culpabilidades, ao dizer, eu não o vivo porque eu tenho isso, ou ainda, eu não vivo isso porque eu não sou digno. Embora isso não diga respeito nem à dignidade nem à patologia, mas simplesmente à pessoa que está na frente. Eu não posso te dar melhores palavras. Você põe o amor à frente ou a pessoa. Eu já estou falando do amor humano. Sem isso não é o acolhimento, a disponibilidade do amor que está na frente. Isso não será suficiente.
A partir do momento em que há permeabilidade da pessoa, isto é, que não está na frente. Aquilo que percebo quando sou chamado, ou acólito ou não importa quem, agora. O que se faz é entrar no coração do outro. Se tornar o outro em totalidade, desde que não há nenhum nem o outro. Então sim, nesse momento, talvez isso se mova. Mas você pode muito bem também, ao contrário, viver essa fusão de amor, essa queima de amor e ver, a princípio, que isso não faz nada em sua história. Não é você que decide, nem nós. É a inteligência da luz. E você é ainda mais permeável à inteligência da luz, desde o momento em que não há mais postura, hábitos, chantagens, em algum lugar, em referência à luz. A luz vai me curar. Ela cura seu coração para libertá-lo. Você não pode negociar com a luz. Eu até diria que é ela quem vai negociar com você. Vou tentar de novo, mas só posso te dizer que sempre será a pessoa que faz escudo. Porque a pessoa está na frente, e quando eu digo na frente, é querer compreender, o que já é meter a pessoa na frente. BD. Então nós podemos continuar. Eu não termino o pequeno texto porque não é realmente útil, exceto pelo obrigado. Exceto se você quiser que eu, o irmão, pergunte a alguém se deve concluir o texto, e ele continua. Então, continuamos da seguinte forma. Dê-me um empurrão para que eu tire minha cabeça da água, é realmente uma chamada para ajudar, eu estou me afogando, agradeço a BD. BD. Nós estamos na bexiga, é o mesmo. O que é a bexiga? Ela elimina o líquido, você não pode eliminar o líquido, você mesmo diz pela cabeça na água. O que é água? A água de cima, claro, não é de baixo. Lá é a água de abaixo, da bexiga, além das lágrimas. São as emoções. Um estado emocional exacerbado. Emoções não são amor. Da mesma forma que o entendimento, o excesso das emoções de qualquer natureza, congela o amor. Quanto ao dar um empurrão. Mas você tem em todos os lugares. Eu te vejo. Então, ocupe-se materialmente, fisicamente, concretamente, no nível do que você tem como patologia, mas compreenda como um modo de formular através de suas palavras, especialmente na segunda parte, apenas mostra como você diz, uma irmã que está submersa, não com dor, mesmo que ela esteja presente, mas com emoções. As emoções vêm da pessoa, certo? O amor não vem da pessoa, não é um sentimento. E quando você está de certa forma muito importante, em qualquer emoção, e até mesmo na alegria da pessoa, é muito mais agradável estar na alegria da pessoa do que na raiva, na cólera ou depressão, eu concordo. Mas qualquer estado de humor, qualquer estado emocional que transborda é um freio. Então, também lá, ao invés de falar sobre a luz, veja porque as emoções, de onde elas vêm, não faça disso um trabalho da luz, mas um trabalho pessoal, não com outra pessoa, mas com você mesmo. Porque hoje mesmo para você, tudo está claro, que você viva o coração ou não. Tudo é sinal. Tudo se concerne, não há mais separação. Eu acredito que você tem um ditado, que diz: ajude a você, e o céu vai te ajudar. E depois também há irmãos e irmãs que vivem esta libertação por este fogo de amor, este braseiro que mantém uma doença. Não pense que se você abrir o seu coração, ele vai curar sua alma, sim, ele vai consumi-la. Mas nunca foi dito que a luz é destinada a curar. Já que para a luz, a melhor cura é queimar completamente, como acontecerá, no momento final, tudo que pertence à ilusão, no corpo, nas emoções, em tudo que constitui a pessoa. Aí também, isso lhes foi narrado, relatado de diferentes maneiras. Reflita bem sobre esta noção. Eu vou terminar com isso. Por necessidade de compreensão ou necessidade de amor, para curar, não estamos em energia lá. Se você for além disso, já será um grande passo, em direção ao seu abandono, na luz. A luz não decide nada por mim ou por você. A luz só se adapta, ajusta-se ao que encontra.
e ela encontra áreas iluminadas e áreas não iluminadas. As áreas não iluminadas em qualquer nível, elas, ou são transmutadas, ou são iluminadas sem serem transmutadas, dando também uma iluminação, mesmo sem resolução. Mas definitivamente, não serve de nada a ir procurar ali uma causalidade, em qualquer nível que seja. Exceto, obviamente, se você agir no nível puramente físico. Mas não se apoie sobre uma ajuda da luz em dizendo que a luz vai curar tua patologia, porque a partir de agora a luz não pode curar que não seja o coração. O resto segue ou não. BD. A outra coisa. Não há questões escritas, mas nós estamos no final. BD. Então BD vai deixar vocês arrejarem as orelhas, mas eu lhes digo até logo. Até logo, obrigado BD. Tradutor: Alberto César Freitas. Les Transformations, 12 de junho de 2018.